Estamos a celebrar o 7º domingo do tempo comum e continuamos a escutar o Evangelho de São Lucas no chamado Sermão da Planície, que é a continuação do domingo anterior, em que Jesus nos apresentava 4 critérios de felicidade, as 4 bem-aventuranças, segundo as quais nós podemos pertencer ao Reino de Deus. À semelhança de Mateus, Lucas coloca na boca de Jesus uma série de sentenças, algumas das quais teriam saído assim da boca do Mestre e que nos mostram claramente que a lógica exigida por Jesus aos seus seguidores, a nós cristãos, não tem nada a ver, tal como as bem-aventuranças, com a lógica comum. Amar os inimigos, perdoar, rezar pelos que nos perseguem, não sermos violentos, dar gratuitamente sem esperar recompensa. Numa palavra, a lógica da misericórdia, tão presente no Evangelho de Lucas, deve ser o cartão de cidadão dos discípulos de Cristo. É seguindo esta lógica que os cristãos certificam a sua identidade e se devem diferenciar dos que não são cristãos. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores a fim de receberem outro tanto. Então, qual a diferença dos cristãos, segundo a lógica de Jesus, nas suas relações com os outros? O amor levado ao extremo. Vós, porém, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos injuriam. A gratuidade. Fazei bem e emprestai sem esperar em troca. Jesus fundamenta o seu ensino sobre o amor levado ao extremo e a gratuidade num motivo sobrenatural. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Isto é, se amardes os vossos inimigos, fizerdes o bem, emprestardes sem nada esperar em troca, então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e maus. Estamos sem dúvida perante uma página do Evangelho difícil de pôr em prática, mas não impossível. Jesus pôs em prática o que ensinou. Ao ser crucificado sem culpas, as suas últimas palavras são de perdão para os seus inimigos. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira leitura do primeiro livro de Samuel apresenta-nos o exemplo de Davi, uma figura antecipada do Messias, que, encontrando desprevenido o seu inimigo, o rei Saul, que por inveja o perseguia, disse a Abissai, que queria tirar a vida a Saul: não o mates. Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? O que Cristo nos ensina hoje é difícil de pôr em prática, mas é possível, gratificante, na medida em que nos vamos configurando com Ele, como nos diz São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, que escutamos como segunda leitura. O apóstolo afirma que, tal como fomos a imagem do Adão terreno, também devemos tomar-nos a imagem do Adão celeste. Jesus
que deu a vida por todos e perdoou os que o crucificaram. Todos os dias, na nossa vida de relação com os outros, na vida familiar, profissional, social, somos confrontados com a necessidade do perdão a quem nos ofende, a quem nos trama a vida, a quem nos odeia. Como agimos? Com vingança? Com violência? Ou com perdão? Daqui a 15 dias estamos a celebrar o primeiro domingo da Quaresma. É um tempo favorável para nos convertermos à lógica do perdão, da não-violência, da gratuidade. E isto com a força da leitura e meditação da Palavra de Deus, da oração, dos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia e da prática da caridade fraterna. E termino com esta exortação de Santo Agostinho num dos seus sermões quaresmais. Ao aproximar-se a Páscoa, celebramos a reconciliação realizada por Deus com o mundo em Cristo. Se existe alguma inimizade que, ao menos nestes dias, deixe de existir. Resida nas vossas almas a misericordiosa disponibilidade para o perdão. E que dizer daquela obra de misericórdia que não consiste em tirar nada da despensa nem da carteira, mas em extrair do coração a ira ou a má vontade que aí cresce contra alguém? Lançai para fora do vosso coração a ira, para que a vossa oração avance segura, sem tropeçar nem cair.